Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Respira Comigo. Hoje o nosso episódio vai falar sobre desmistificando o tal do ronco. Bom, estamos aqui hoje com a doutora Rayane. Oi, Ray, boa noite. Oi, boa noite. Estamos nos estúdios ao streaming, direto de Brasília, Distrito Federal, para o Brasil e o universo conhecido, quiçá. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso 7º episódio, que é desmistificar o tal do ronco. Isso é um trava-língua. Cadê o Felipe? Precisa te ajudar, o fono. Daqui a pouco ele vem, né? Daqui a pouco ele vem, um episódio específico para ele. Afinal, Rai, roncar é normal? Pô, então... Pros pug né? Deve ser, né, tadinho. Os cachorrinhos sofrem, né? Na verdade, eu acho que a palavra não seria normal, né? Seria comum. Hoje em dia, a gente observa e é algo que a gente vê desde criança, aquela coisa do vovô, que a gente vai falar em outro episódio, do nosso pai, que acaba roncando. Porém, apesar de algo comum, roncar não é normal. Na verdade, a gente vai falar aqui hoje sobre coisas que podem sugerir, causar e influenciar. E nos próximos episódios a gente vai falar sobre as consequências, né? Isso. Então, assim, ronco, apesar de comum, não é algo normal e deve ser investigado. Principalmente quando associado com o episódio de apneia, que a gente vai falar mais pra frente. Então, assim, apesar de algo que acontece muito, roncar, e aí falando um pouco sobre a fisiopatologia, né, o motivo pelo qual acontece, a gente já falou em outros podcasts, a gente tem a diferença do ronco da criança e do ronco do adulto, né? Nos primeiros episódios, a gente comentou sobre os motivos que causam uma criança roncar. Seriam uma obstrução nasal, por conta de uma hipertrofia de corneto, né? De um corneto inchado, da carne esponjosa inchada, de um adenoide que é grande. E apesar da diferença não ser só no barulho, né? Que tem criança que ronca igual adulto e tem adulto que ronca baixo e mesmo assim tem vários episódios de apneia. Então, no adulto é um pouco diferente e talvez a gente veja fatores diferentes das crianças, né? De por que os adultos roncam. Mas, principalmente, os motivos são fatores relacionados tanto à nossa musculatura do pescoço, quanto ao nosso arcabouço esquelético da face, quanto a alguma coisa que esteja obstruindo o nosso nariz. A gente acaba abrindo a boca e gera um barulho, né, que acontece por conta de toda essa vibração dessas estruturas que estão ali na nossa boca, no nosso pescoço, e acabam, consequentemente, vibrando e gerando esse som, que se resume como um ronco, né? Basicamente, o som seria isso. Mas qual a diferença, assim, de ronco, apneia? Por que é importante a gente fazer essa distinção, né? Porque tem gente que ronca e tem ronco primário, né? Que é só ronco. E tem gente que vai ter ronco e apneia. Então, o que acontece? O próprio nome já fala, né? Apneia é uma cessação da respiração. Sim. Então, tem gente que faz isso como esporte, né? Mergulho em apneia. Ou seja, o esportista vai lá e desce até o fundo lá do mar sem respirar. Sim. Isso, o cara está consciente e está fazendo uma atividade esportiva. Só que isso é muito comum na noite de várias pessoas, né? Ter apneia do sono é justamente você parar de respirar enquanto você dorme. É você ter um aumento do seu estímulo, o seu estresse fisiológico, o seu estresse orgânico, numa hora que você deveria estar descansando, relaxando, né? Então, ou seja, quando existe essa parada respiratória à noite, que o paciente deixa de respirar, aumenta o quê? O CO2, ou seja, o gás carbônico, e vai diminuir o oxigênio, né? Então, ou seja, o pessoal pergunta assim, doutor, será que eu posso morrer dormindo? Por apneia, pouco provável. Pelas consequências da apneia, pode até ser que sim.
porque a gente vai mostrar em episódios futuros que as consequências da apneia, elas vão além do processo do dano cardiorrespiratório. Sim. Mas, enfim, por que que eu não vou morrer dormindo pela apneia do sono? Porque a gente tem, graças a Deus, um fator de proteção que é quando para de respirar, o oxigênio começa a baixar e o CO2, que é o gás carbônico, começa a aumentar, a gente tem receptores em vários locais do nosso corpo, na nossa via aérea, que vai falar o seguinte: ei, cérebro, o negócio aqui tá ficando ruim, eu tô ficando sufocado. Acorda. O que o cérebro faz? Acorda, Joe, acorda para você respirar. E é naquele momento que eu sempre falo isso com os pacientes e a esposa fala: nossa, doutor, é isso. Ou o esposo, né? Sim. Porque mulher também ronca, né? Mulher também ronca. E a gente vai falar um pouquinho sobre Sim. isso hoje. É aquela hora que o paciente para, ó, vou fazer o barulhinho. E vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 10 segundos, é equivalente a um episódio de apneia. Sim. Né? Isso é descrito em qualquer lugar do mundo. Abadiânia, Alexânia, Estados Unidos, em qualquer lugar. Então, uma apneia são 10 segundos de parada respiratória. E aí o que acontece? O cérebro fala, acorda! E o paciente, que ficou assim, depois desse tempo de 10 segundos, tem gente que fica 15, 20, 30 segundos em apneia e, de repente, acorda sufocado. E esse acordar, às vezes, até o paciente nem percebe que acordou. É o tal do microdespertar. Isso mesmo, que o cérebro foi lá, deu um sacolejo nele, sem ele perceber, ter percepção que acordou, para justamente respirar fundo, o oxigênio começar a subir de novo e o gás carbônico começar a baixar. E fica a noite inteira nesse ciclo de parar de respirar, de acordar de microdespertar, acordar, e que no dia seguinte, como é que fica o paciente? Lascado. Walking Dead. Walking Dead. Cansado. Entendeu? Ele acorda cansado. Esse paciente, ele vai chegar pra gente que jeito? Estressado. Sonolento. Os olhos, eles falam... o poeta já fala que os olhos são os espelhos da alma. Sim. E a gente consegue perceber que o cara que tem apneia do sono, e tem alguns graus de apneia do sono, mas o cara que tem uma apneia do sono, que realmente incomoda no sono dele, que tem esse prejuízo do dia a dia, ele vem com um olhar mais cansado. Ele vem com um aspecto realmente de acabado. Ele não descansou durante o tempo de repouso, de sono. Ao contrário, ele cansou mais, né? Porque ele teve um estresse, que a gente fala, um estresse metabólico muito grande no tempo que ele tinha de descansar. Então, essa pergunta que a gente faz sempre para o paciente é: o seu sono é repousante? Você descansa no seu sono? A resposta vem sempre negativa para esse tipo de paciente, né? Não, doutor, eu não consigo descansar, eu acordo cansado. Então, você em casa, se você conhece alguém que ronca, e todo mundo conhece alguém que ronca, faça essa pergunta para essa pessoa. Peça para ele se questionar. Porque se isso está afetando no acordar dele, ele tem que procurar ajuda. Sim. E assim, vale a pena dizer que existem várias coisas dentro da nossa anamnese, né? Que é o nosso questionário, que é a nossa história que a gente faz com os pacientes, que essa pessoa, ela vai estar cansada, porém ela pode demonstrar toda essa consequência de não dormir bem, como acordar com dor de cabeça. Ela pode ser uma pessoa extremamente irritadiça, com humor totalmente alterado. Então, assim, pode ter até diminuição do libido, né? Problema de memória. Problema de memória. Se a gente não dorme, a gente não tem o período que a gente tem a sedimentação de todas as informações, e isso daí vão ser em todas as idades. Então, você imagina um adolescente, né? Um adulto jovem que está ali no ápice da vida dele de produção, né? De estar ali entrando na faculdade, de estar ali iniciando uma vida de trabalho, e ele não tem memória, ele está tendo um desempenho baixo no trabalho. Então, assim, são todas consequências que a pessoa que ronca acaba tendo. E, às vezes, existe um episódio de um turning point ali, né? Que a pessoa, ela começa a perceber. Porque, às vezes, ela não percebe. A gente já cansou de ter pessoas no nosso consultório que vieram por queixas, sei lá, nasais, obstrução nasal, não respira bem.
que não entende, que faz parte do nosso questionário, que a gente pergunta se tá cansado, se tá ali tendo uma noite repousante. E vale a pena dizer até para os profissionais colegas que se você não tá na mente a patologia, a doença, você também não vai investigar. E se você não investigar, às vezes você não vai estar dando... Você não vai estar pescando, na verdade, trazendo essa pessoa para ter noção do que está acontecendo com a vida dela. Porque às vezes ela não está nem percebendo. Ela só está extremamente cansada, está ali gerando outros problemas, como, por exemplo, disfunção temporomandibular, está tendo muita dor de cabeça, cefaleia atencional, enxaqueca descontrolada. E quando você pergunta, a pessoa tem um fator que está ali na cara. Ela ronca, ela tem um problema que está gerando vários outros problemas. Por exemplo, os colegas que são psiquiatras devem investigar isso porque o ronco por si só e a síndrome da apneia podem gerar problemas. Ansiedade, depressão, gerar, na verdade, um cansaço mental, porque a mente não descansa. Não que seja diretamente proporcional, mas pode influenciar quadros, né? Então, quando você melhora a noite de sono, você pode melhorar o humor da pessoa, você pode melhorar um quadro de ansiedade durante o dia, porque a pessoa fica tão irritada que ela não está conseguindo, que gera uma ansiedade até em relação ao trabalho, em relação ao que ela está mesmo ali produzindo. Então, assim, você tem que ir na mente, você tem que pesquisar mesmo. E às vezes demora para a pessoa entender o que está acontecendo. Cair na real. Cair na real. O que você falou é importante. Pessoas jovens, e a gente já operou vários jovens e que tem essa pecha de ronco. Sim. E o ronco, o que vai acontecer? Ele acaba tendo uma situação de chacota, né? Porque é aquela pessoa que vai viajar, viaja com os familiares, viaja com os amigos, e ninguém quer ficar no quarto com essa pessoa. É a mulher que vai viajar com as amigas, tudo, e não quer ficar no quarto, ninguém quer ficar no quarto com ela. Sim. Então, ou seja, acaba sendo até um certo motivo de chacota. Fulana ronca, não sei o que lá. Mas o pior de tudo, além dessa questão da chacota do barulho do ronco, porque o ronco é o barulho, Sim. né? Que faz, igual você falou, pela vibração lá, porque a campainha ela pode ficar até grande e tudo. Por isso que a gente consegue ver isso já no exame físico, ou seja, pedindo para o paciente abrir a boca. Sim. Tem uma outra questão. É a questão de justamente aquilo que você falou do paciente que está no mercado de trabalho e também está como chacota de preguiçoso, burro, ou seja, não aprende as coisas. Sim. Eu já operei vários universitários que têm essa questão de, nossa, doutor, eu não produzo, eu leio 1, 2, 3 vezes a mesma página, eu não guardo o que está acontecendo ali. Né? E aquilo que a gente falou, né? Já em algum episódio que a gente mostrou os trabalhos científicos, às vezes pode ser um mau diagnóstico indo para um transtorno mental que não é. Aí Sim. o cara enche de remédio porque não sabe pesquisar a história do ronco. Então é importante a gente ter isso em mente, porque isso define a cabeça do próprio paciente. Nossa, eu sou preguiçoso, nossa, eu não entendo, eu não consigo entender o que eu leio, eu sou preguiçoso, eu acordo cansado, eu não tenho vontade de fazer nada. Gente, isso pode ser por causa do ronco, por causa da apneia que esse paciente eventualmente tenha. É o paciente que ele tem disfunção erétil, o homem, e ele acha que é um problema que o urologista vai tratar. Sim. E essa disfunção erétil ela pode ser decorrente de uma noite mal dormida. Sim. E o urologista vai tratando de uma forma que vê só a disfunção erétil desse paciente. Né? Então, ou seja, é uma matéria que eu adoro. Ronco, a apneia do sono é uma das coisas que faz a nossa especialidade. Então, ela tem que ser muito bem divulgada e despir essas coisas de chacota, de tudo, para encarar como um problema sério. Sim. Né? Todo mundo conhece alguém que ronca. E essa pessoa ela vai ter um prejuízo na vida, de desenvolvimento, de sono. Imagina um paciente... Qual que você acha que é o paciente mais perigoso para roncar, para ter apneia do sono? Qual é o tipo de paciente, de profissão que é o mais perigoso para roncar? Piloto de avião. É aquele que te carrega. É aquele que te carrega. Meu Deus. Imagina se você tá entrando num ônibus. Não, Pior ainda, né? Você tá entrando num ônibus, você vê aquela cara daquele motorista ali todo cansado,
com sobrepeso. Sim. Olheira, né? Então, ou seja, isso acaba sendo uma política pública de saúde Sim. de orientação a esses profissionais, né? Com certeza. Porque, assim, ele cuida da vida de vários outros. Então, acaba sendo uma política de saúde que deveria ser mais disseminada. Sim. Em alguns outros países, isso é muito sério. Você não consegue a sua licença para dirigir um caminhão, licença para pilotar, licença para ter acesso a um ônibus sem que se passe por uma avaliação do sono. E como é que a gente avalia esse sono? Como que a gente avalia esse sono? Bom, existem exames, que são exames que a gente consegue fazer na prática clínica que vão sugerir pra gente, né, a questão de episódios de ronco e apneia, né? Esse exame que a gente faz normalmente chama polissonografia, que é um exame que existem subtipos desse exame, mas que basicamente é um exame que você vai dormir e enquanto você estiver dormindo, ele vai analisar alguns parâmetros, né, do sono ali. E aí, dependendo da modalidade, né, se você for dormir na clínica, se você vai dormir em casa com toda a monitorização, se você vai dormir em casa com a monitorização um pouco mais, com menos, né, menos cabos e fios, mas vão fazer um diagnóstico de como que está o seu sono. E aí, nesse exame, a gente vai ver exatamente isso que você falou. A gente vai fazer a análise do ronco, né? Que vai ser, na verdade, o som que vai ser emitido durante a noite, em qual porcentagem, quanto tempo a pessoa vai ter. Porém, a gente vai avaliar quantos microdespertares essa pessoa tem, quanto tempo ela passou dormindo, quanto tempo ela passou acordada. Vai avaliar a frequência cardíaca, vai avaliar saturação, o nível de oxigenação no sangue. A gente vai avaliar, de acordo com o tipo do exame, a gente consegue avaliar, né, os estágios do sono, que a gente tem 3 estágios dentro do sono não REM. Tem o sono REM, né, que é o sono de movimento rápido dos olhos. Então, a gente consegue ver se a pessoa tem as porcentagens adequadas do sono profundo, do sono REM, que são ali um parâmetro para dizer se ela está dormindo bem, né? E de acordo com o resultado, a gente vai classificar se existir apneia em leve, moderada e grave. E aí, dentro disso, a gente vai ter os tipos de propedêutica, de tratamentos, né, clínicos, cirúrgicos, que a gente vai falar nos próximos episódios. Porém, é um exame que é muito importante de se fazer nos pacientes que têm queixa. Então, existem a pessoa que às vezes tem dificuldade de fazer o exame, por quê? Você imagina, vai dormir num lugar que não é a sua casa, não é a sua cama, cheia de... Não é seu travesseiro. Não é seu travesseiro, cheio de eletrodos, de fios, de cabos. E existe essa dificuldade, né? E às vezes a pessoa, ela vai fazer o exame mais de uma vez, vai tentar fazer, porém, tem que fazer o diagnóstico, porque tudo que a gente vai fazer é baseado nesse diagnóstico. Tem outro exame que a gente consiga fazer dentro da nossa prática da otorrinolaringologia para esse paciente já ali no consultório? Sim, a gente consegue, a gente já falou em outros episódios sobre o exame endoscópico, né, que é a videonasofibrolaringoscopia. Que é a câmerazinha que coloca a câmerazinha, no nariz. exatamente, tô falando Medicase, mas a câmerazinha que entra, aquela flexível, e aí tem que ser a flexível, né, porque não adianta ser a rígida, mas quando a gente faz a flexível, a gente consegue fazer uma simulação. Do ronco, né? Do ronco. Então, quando a gente entra pela narina, vai descendo lá para aquela região posterior, atrás da campainha da garganta, a gente vai observar e vai pedir para o paciente fazer uma inspiração forçada, simulando que seria um ronco que ele fez durante a noite. E ali a gente consegue observar o quão vai estreitar essa via aérea, né? O canudo dele, né? O canudo, exatamente. O quanto vai estreitar aquilo, para ter um sinal, né, ali de que provavelmente, se sentado, fazendo uma respiração forçada, num ambiente controlado, já tem um estreitamento, imagina esse cara deitado, relaxado, numa posição horizontal ali, com toda a musculatura... De barriga para cima. De né? barriga para cima, com toda a musculatura pesando ali atrás. Então... É um sinal, com certeza. É um exame que a gente lança mão para poder associar, né, ali com os outros exames e fazer o diagnóstico correto do paciente. Mas, assim, o que você acha que as pessoas devem notar? Porque a gente sabe que... A gente falou das crianças que roncam.
Existem os adultos e existem os idosos que roncam, né? É o vovozinho que dorme ali o dia inteiro, não dorme durante a noite. A gente vai falar depois, né? Por que os idosos não dormem durante a noite, tem toda essa dificuldade e fica com aquele sono picado durante o dia. Encosta, cochila. E isso não só o idoso, né? O paciente apneico mesmo, que tem uma apneia moderada grave, ele vai fazer isso também. Vai ser a pessoa que vai comer, depois do almoço vai ter aquele sonão, vai querer dormir mesmo e ficar ali. E a tarde vai ser extremamente improdutiva. E isso, né, a gente já falou, é extremamente preocupante, porque a gente está ali no pico da produtividade do adulto. Então, se isso acontece, vai ter um prejuízo ali no social, no econômico, vai ter outros prejuízos. Porém, como que é o rosto de uma pessoa que ronca? A gente tem um estereótipo? Tem uma coisa assim que normalmente a gente fala, pô, essa pessoa ronca. O que a gente tenta passar para os alunos e para os pacientes, inclusive, é que existe um certo... A gente lê, né? O corpo fala. Sim. O jeito que o paciente entra na tua sala para você examiná-lo, o jeito que vem com os olhos, o jeito que ele tá com a boca, com a posição de postura, né? Isso tudo fala, porque geralmente, não é uma verdade universal. Sim. Esses pacientes que têm o queixo, ou seja, a mandíbula, um pouquinho mais posicionada para trás, a gente fala retrognatia, ele tem o queixinho pequeno, um Noel Rosa. Eu acho que ninguém dessa geração sabe o que é Noel Rosa, né? Enfim. Vamos fazer outro exemplo. Quem mais? Não lembro. Ai, não sei. Um cara sem queixo aí. O Cid, Da Era do Gelo? Da Era do Gelo. Pronto, o Cid da Era do Gelo, beleza. Sim. Todo mundo assistiu Era do Gelo. Então, ou seja, ele tem esse queixinho para trás, ele pode ter uma chance maior de roncar, de ter uma dificuldade de respirar à noite. Por quê? Porque um dos lugares que a nossa língua é presa é bem no queixo. Sim. E se o queixo é mais para trás, a língua é mais para trás. E se essa língua tende a relaxar e cair normalmente quando a gente dorme, se esse paciente tem um queixo para trás, ele pode ter essa possibilidade de roncar mais. Pode ter, mas isso não é uma norma universal. Tem paciente com o rosto que a gente fala normal, ou seja, queixo posicionado com maxila, que também tem ronco e apneia grave. Né? Então, ou seja, por isso que a gente precisa do armamentário de exames complementares, que começa desde fazer uma avaliação da boca, do nariz desse paciente, até passar por um exame endoscópico que a gente faz, né, igual você falou, e até avaliar uma questão de volumetria. Sim. Ou seja, a gente sempre fala para o paciente que o problema é no canudo da respiração. Sim. Né? O problema vai ser sempre no canudo da respiração. Por quê? Porque o canudo nosso da respiração, ele tem um aspecto de também ser o canudo que a gente come. Entendeu? A via aérea nossa, ou seja, o ar, ele vai ter uma área que vai também ter uma via de aerodigestiva. Ou seja, vai ter alimento indo para o esôfago, para o estômago, e vai ter ar passando para a traqueia e para os pulmões. Então, esse é o problema. Essa é a tal da zona do agrião ali que a gente tem que ficar atento. E um dos exames que a gente faz para avaliar isso também é a tomografia de via aérea. Que lá a gente consegue ver parâmetros objetivos de mensuração de volume, o lugar mais estreito da via aérea do paciente. Isso a gente consegue fazer com a tomografia, né? Então, ou seja, é importante a gente ter isso para poder esclarecer para o paciente o que ele tem, em que nível de doença ele tem, para a gente poder tratar da forma mais adequada. Tudo é cirurgia? Não, nem tudo é cirurgia. Tudo são aparelhos que se utilizam, o tal do CPAP, que são aparelhos de pressão positiva. Não, também nem tudo é aparelho, né? Nem tudo é tratamento clínico. Existe uma porcentagem de pacientes que vão se dar bem com o tratamento clínico, mas outros pacientes a gente vai ter que abrir mão de fazer procedimentos cirúrgicos, né? Mas a gente tem que examinar. Sim. Dentro da medicina do sono, a otorrinolaringologia é uma das áreas prevalentes também, porque dentro das áreas que compõem a medicina do sono, nós somos o que operamos. Sim. Essa área. Operamos o nariz, operamos a garganta, operamos o esqueleto facial. Sim. Então, é importante a gente orientar o paciente para isso, né? Então, assim, ter esse diagnóstico preciso do que o paciente tem é o que a gente fala de medicina de precisão hoje em dia.
eu não vou usar uma bomba atômica para matar uma formiga, eu também não vou alisar uma doença com uma pena. Então, a gente realmente tem que mostrar para o paciente em que grau de doença que ele está, isso através desses exames que a gente falou tudo, e para dar o melhor opção de tratamento para esse paciente. Isso, porque no final vai ser isso, né? Vai ser uma opção de tratamento. É uma opção de tratamento. A gente precisa botar na mesa e colocar as cartas ali, porque no fundo, a pessoa que está sofrendo, que está ali passando noites mal dormidas, que está tendo pouco rendimento no trabalho, é o paciente. Então, dentro desse armamento, ele precisa escolher o que vai ser melhor para ele com a orientação que a gente vai dar do que nós temos na medicina atual para tratar isso. Se ele prefere usar um aparelho, massa. Se ele prefere fazer uma cirurgia, legal também. Mas são opções, né? E assim, vale a pena a gente dizer também que existe, igual a gente falou, né? Falamos do álcool no último episódio e falamos agora da questão de estar de barriga para cima. Gente, existe ronco que é esperado, né? É o que a gente fala assim, vai acontecer e às vezes vai ser normal. Então, quando que tá normal esse ronco? Você ia então, perguntar assim, para mim, eu te devolvo a pergunta. Quando é que roncar é, entre aspas, normal? Normal. É esperado, né? Então, assim, isso é um estudo de caso e mulheres que estão aqui vão escutar e vão perceber também quando o homem ou a mulher também, né? Que eu não vou eximir a gente de doença nenhuma, pode acontecer. Existe mulher que ronca, da mesma forma que existe homem que ronca. Mas quando a gente bebe, a gente falou no último episódio sobre o relaxamento da musculatura, que afetaria o nariz no quadro de obstrução nasal, ele também relaxa toda essa musculatura que a gente tem do pescoço e da nossa via aérea. Então, isso vai fazer com que tudo mais relaxado, a gente tenha uma tendência de colabar. É igual a gente tá tomando um milkshake do Bob's, com aquele canudo que, apesar de grosso, tem as paredes um pouco mais... Tu fez propaganda aí, a gente não tem esse cara apoiando a gente. Bob's, apoia a gente, manda uns mimos. Mas, assim, apesar de ser um canudo grosso, às vezes ele tem uma colapsabilidade. Então, ele é mais molinho. Então, quando a gente faz uma força de pressão, ele, ao invés de subir o líquido, que é muito espesso, ele acaba fechando e a gente não consegue puxar. O exemplo disso, aqui a gente mora em Brasília, né? O exemplo disso, todo mundo conhece aqui a feira vamos falar, Feira dos Importados, né? Que Feira fala, dos né? Importados. E aí, o que acontece? Lá tem o Didi gosta de caldo de cana, né, Didi? Lá tem um caldo de cana logo no começo ali. E também tem eles vendem uns cocos lá. E é aquela questão daquele canudinho, aquilo que você falou. Esse canudinho lá da Feira dos Importados, quando o cara vai puxar, o que acontece com o maldito do canudo? Fecha. E é a mesma coisa que acontece, você acabou de falar. Então, isso a gente explica mais para o gostoso, paciente. né? Tudo bem, o milkshake. Mas o tarudinho lá do milkshake, porque é grosso aquele negócio... Às vezes sobe. Sobe, tudo. Mas assim, esse canudo que é mais frágil às paredes, tem essa possibilidade de entupir. Não é isso que você falou? E isso daí vai gerar um fechamento da via aérea, que vai gerar o quadro da apneia que você tinha falado anteriormente. Então, o álcool... Assim, né? Exatamente. Nossa, os efeitos aqui hoje tá inspirado, gente. Que a gente não ele é ótimo, ele é ótimo. Mas assim, vai acabar gerando, e por isso que o álcool contribui nisso. Então, quando o marido, o namorado bebe, e aí você talvez não bebeu do mesmo tanto e não vai dormir como ele, você fica cutucando a noite inteira. Vira porque você tá roncando. Então, é um momento que, apesar da pessoa roncar, talvez ela não tenha um quadro de apneia. É um ronco que tá ali tendo uma causa, um motivo. Quando a gente tá na posição, né, de barriga para cima, também tem uma tendência. Tanto que existe um tratamento que, apesar de existir na literatura, eu acho, meu Deus, como que as pessoas conseguem, mas, né, de colocar a bolinha de tênis nas costas para poder dormir, para não dormir de barriga para cima.
Isso fala pra costurar um negócio, ficar com as bolas nas costas. O que você acha, Ari, de ficar com as bolas nas costas? Não, Hã? não, Não, né? Eles falam que é 3 ou 4. melhor que seja. não. É bola de tênis, não é bola de basquete, não. Às vezes, alguns pacientes a gente tem que falar pra usar bola de basquete, né? Tem que ser uma coisa que gera um incômodo pra pessoa não Virar. dormir de barriga pra cima e virar, né? Ou então ter uma esposa que tem um sono leve, que provavelmente ela vai cutucar a noite inteira pra girar. Eu tenho um sono leve, eu sofro bastante. Então, quando meu noivo acaba bebendo muito e roncando, minha noite vira péssima, né? No outro dia eu viro Walking Dead. Mas, de qualquer forma, são situações esperadas do ronco. E, apesar das mulheres também roncarem, a gente tem uma tendência de uma proteção, né? Que são os hormônios femininos, que nessa parte a gente gera uma certa proteção, apesar da gente sofrer muito mais durante a vida inteira, né? Mas tem uma proteção por conta dos hormônios femininos e existem alguns fatores de risco, que é até parte de um questionário que a gente utiliza. Então, homem que tenha pressão alta, que tenha uma circunferência cervical um pouquinho aumentada, Ou acima... seja, a medida do pescoço. O pescocinho mais grossinho, né? Um que pescocinho aquele- mais torinha, aquele homem mais achatadinho. Tartaruga ninja. E tem um pescoço mais alargado e um MC muito alto, que a gente vai falar também nos outros episódios, tá acima do peso, a gente pode dizer que é o protótipo de um roncador, né? Tem uma chance aumentada de ter uma apneia. Então, tomem cuidado, né? Se você preencheu, contou na mão aí, tem alguns critérios e tá roncando, passe por uma avaliação. Então você falou que, assim, é, entre aspas, normal roncar quando o caboclo... Para de botar a palavra na minha boca. Ou a cabocla bebe, não é isso? Bebe. Bebe. Bebeu e deitou. Bebeu e deitou. Ronca. Provavelmente. O que mais? Se essa pessoa vai o quê? Depois de um... Geralmente ele bebe e deita, ou ele também come muito e deita. Sim, né? Comeu aquela feijoada de lata à noite, né? E depois Sim. vai deitar, aí a chance de roncar também é grande. Então, Sim. 2 fatores, né? Além da posição que você falou. Barriga para cima, tem mais chance de roncar. E tem uma outra terceira, né? Que a gente fala que é justamente a pessoa tá muito cansada. Sim. Né? Justo. Então, seja, quase ninguém fica cansado. A gente vive num país imagina. tranquilo, Suécia, né? Não temos nada para preocupar. Só se vai ter luz do dia no dia seguinte ou não. Tá tudo lindo. Então, ou seja, essas pessoas que chegam muito cansadas também, a gente fala que, entre aspas, é até normal ele roncar de vez em quando. De vez em Então, quando. cansaço, bebida alcoólica. Uso de algumas substâncias, remédios, né? Psicotrópicos. Que o pessoal usa, que fazem esse relaxamento, né? Também pode gerar isso. Por isso que uma das áreas que tratam também da medicina do sono, uma área de atuação da medicina do sono, a psiquiatria também é isso. Então é importante o colega psiquiatra entender também que alguns tipos de medicação que ele usa para o paciente vai piorar o ronco ou a apneia desse paciente, porque ele vai relaxar mais. Né? Mas isso, graças a Deus, está sendo mais difundido, está bem difundido. Hoje, a gente recebe muito paciente de cardiologista. Sim. O próprio cardiologista, ele entende que se esse paciente está tendo uma alteração de pressão e ele faz os exames complementares deles lá, o Holter, o mapa, e vê que isso está acontecendo durante o sono, ele já tem o clique de pedir uma polissonografia e falar, esse paciente não está controlando a pressão porque ele está tendo eventos respiratórios de obstrução durante o sono. Então, eu tenho muito paciente que vem para o cardiologista. Eu tenho até paciente cardiologista já operado por mim por apneia do sono e tudo mais. Então, é importante a gente ter uma disseminação dessas informações, porque é um objetivo do podcast, né? A gente atender desde o leigo até o colega, generalista, médico de família e até os especialistas, para poder ter essa abrangência e, no final de tudo, o paciente ser mais orientado para saber o que procura para resolver aquele problema da respiração. Sim, não é isso? Com certeza. E assim, a gente tem que entender com certeza um paciente como um todo e entender que o tratamento disso, cara, e assim, a gente vê os resultados muito bons, né? A mudança que a gente faz. E aí, enfim,
A gente tem pacientes que fazem tratamento clínico, que têm uma excelente resposta e que vão melhorar a qualidade de vida. A gente tem pacientes cirúrgicos com todas as modalidades cirúrgicas que a gente vai falar daqui para frente, que fazem e que melhoram. E isso é muito gratificante. A gente vê como o tratamento adequado faz essa mudança. Então, é importante a gente ter na mente, e a gente vai esmiuçar um pouco mais desse assunto mais para frente no podcast. Porém, desmistificar o ronco é muito importante. Sim. Porque não é só roncar. Não é só o barulho. E a gente tem que entender que, apesar de incomodar, com certeza, né, vem pelo incômodo. Sem dúvida, a queixa vem pelo incômodo e, às vezes, do parceiro. Do pai, da mãe, do filho, né, que está escutando. É a ponta do iceberg, né? Exatamente. É a ponta do iceberg que afunda o Titanic. Né? Então, a gente não quer ser Titanic da vida aí para ficar no fundo do mar. Mas, enfim, isso é muito importante porque existem os relatos dos pacientes que vêm, pessoas jovens que têm aquilo que eu já falei aqui, mas pessoas... Um dos primeiros pacientes que eu operei aqui em Brasília, ele era um senhor que trabalhava no governo e ele não conseguia ficar acordado nas reuniões de governo que ele participava. Simplesmente, pá, dormia. Uhum. E aí, outro dia ele me mandou uma mensagem por WhatsApp, doutor, muito obrigado, agradeço até hoje, tudo. Isso muda. A gente, na verdade, tá como médico para poder melhorar a qualidade de vida do paciente. Sim. Né? E se a gente mirar na qualidade de vida desse paciente, ele vai ter uma sobrevida e poder aproveitar melhor a vida com os seus familiares. E isso eu acho que é uma dádiva que a gente tem de poder tocar esse paciente nesse sentido, de realmente melhorar a qualidade de vida dele. Sim. Né? E você tá famosinha, né? Eu? Uai. Tá famosinha. Como assim? Acredita que hoje um paciente lá chegou, virou assim pra doutora, você estava sem máscara no consultório? Não, tava de máscara. Ele virou e falou assim, o Fábio, um abraço pra você. O Fábio Schonrock, pós-operatório de cirurgia, faz 6 meses que a gente fez cirurgia nele. E era um paciente de ronco. Era uma paciente de apneia. De apneia. E depois, né, o bom é que eu peguei a primeira história dele, a primeira anamnese, quando ele chegou lá, e fui perguntando para ele as coisas que ele reclamava. E a grande dádiva de ter o paciente bem, evoluindo bem, é que tudo aquilo que ele reclamava, hoje ele foi sem reclamar nada. Sim. Né? Mas ele virou para você e falou assim, doutora, você que estava no podcast... De máscara as pessoas não reconhecem, né? Cara, você tá ficando famosa. Mas é isso. O importante é a gente disseminar. Quanto mais informação adequada, de forma tranquila de você aprender e para você passar para as pessoas que você gosta, melhor para todo mundo. Então, isso é um dos objetivos que a gente tem aqui no podcast Respira Comigo. E a gente espera que a gente esteja atingindo esse objetivo nesses nossos primeiros episódios. Doutora Rai, tem alguma consideração para fazer, para encerrar? Não, acho que é isso. Se preocupar com o ronco da criança, do adulto e do vovô também. A gente vai falar mais para frente. E já puxando um gatilho, quem tiver interessado em episódios que falem sobre alimentação, sobre hábitos de vida, se preparem que os próximos vão estar muito especiais. A gente vai trazer uma convidada muito legal. É verdade. E a gente vai falar sobre hábitos de vida e como isso influencia dentro da nossa respiração, dentro dos episódios de ronco. Então, se inscreva no canal, fica com a gente, não perca o próximo episódio. Eu vou dar só um spoiler. A gente vai falar sobre aquela questão do paciente que é gordinho, né? Que tem um pezinho a mais ali. E o bichinho, mesmo não comendo, ele não emagrece, né? Hoje eu acredito nos pacientes que chegam lá no consultório, um pouquinho acima do peso. Doutor, eu só como uma folhinha de alface e eu não consigo emagrecer. Então, no próximo episódio, vocês vão justamente entender o porquê que acontece isso no nosso corpo. Isso. E para quem é magro e que acha que tá super na vantagem... vai também entender por que o magro ronca ou por que ele sempre respira bem. Será que ele sempre vai respirar bem? Né? Isso mesmo. A gente não sabe. Fiquem pro próximo episódio e é isso aí. Respira comigo. Respira comigo. Até o próximo, pessoal.